Olá, gente, a paz de Jesus, o amor de Maria. Mais uma vez estamos juntos para darmos continuidade a esse estudo que estamos realizando, né, sobre a nossa profissão de fé, o nosso credo. Eu sou Razen Silva e que bom que você está aqui. Também quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe também aí a notificação ativada, né, clicando no sininho. Compartilha com seus amigos este vídeo. Se você achar interessante, você achar bacana, manda aí para o seu grupo, manda para o seu movimento aí na igreja, manda para todo mundo, tá certo? Então vamos dar continuidade. Nós começamos, né, já com a primeira frase do credo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Se você ainda não assistiu esse vídeo, ó, vou deixar aqui no card. Você clica aí no card e assiste o primeiro vídeo para depois dar continuidade neste daqui, tá? Hoje nós vamos continuar com a segunda frase do credo, que é: e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Vamos destrinchar toda esta frase, claro, aqui, ó, na luz do nosso catecismo, né, que é o manual de instrução de todo cristão católico. Então eu convido você aí a abrir o seu catecismo, se você tem o seu catecismo, né, na página 119, no capítulo 2, onde nós estamos estudando sobre a profissão da fé cristã, trazendo, como eu disse aí, esse segundo texto, segunda frase do credo que nós estamos estudando, tá? Creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus. É bom que a gente também se ambientize no seguinte: no começo da igreja estava crescendo algumas heresias, né? E uma das mais fortes era de um presbítero chamado Alexandrino Ário, que ele dizia que Jesus era filho de Deus, né? Era criatura de Deus e não o próprio Deus. Ou seja, ele dizia que Jesus e o Pai, Javé, eles não tinham a mesma substância. Então, a mesma origem, né? Podemos assim dizer. Então, o que aconteceu? O imperador Constantino I, ele convocou, então, o primeiro concílio ecumênico cristão, né, na cidade de Niceia, ali por volta do ano 325. Lá, nesse concílio, o imperador convocou todos os bispos do mundo inteiro, os bispos cristãos. Então, o que ele fez? Ele não votou nesse concílio, mas os bispos foram vendo algumas coisas que estavam em relação naquela, principalmente aquela heresia que dizia que Jesus não é Deus, né? Que era uma criatura de Deus Pai. Então, ali naquele concílio, em 325, se traz o propósito de que Jesus é a mesma substância do próprio Pai. Por isso, a igreja institui dentro do seu credo: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E baseado nisso aí, nós vamos entrar agora mais a fundo no que diz o catecismo. Como diz aqui no catecismo, a boa nova é que Deus enviou o seu Filho. Essa é a grande boa nova, né, do cristianismo. Deus envia o seu próprio Filho. Vamos ler o que está aqui no catecismo. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. Presta atenção nisso aí, que depois nós vamos voltar sobre isso. Este é o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Deus visitou o seu povo, cumpriu as promessas feitas a Abraão e a sua descendência, fê-lo para além de toda expectativa, enviou o seu Filho bem-amado. Então veja o que diz aí no parágrafo, aqui no parágrafo 423 do catecismo. Cremos e confessamos, olha o que o catecismo vai dizer. Por isso que é importante você ter o seu catecismo, porque, como eu disse no início, é o manual de instrução aí de todo cristão católico. Cremos e confessamos que Jesus de Nazaré, nascido judeu, de uma filha de Israel em Belém, no tempo do rei Herodes Magno e do imperador César Augusto,
carpinteiro de profissão. Olha como o catecismo, a igreja é precisa, né? Ele vai a fundo. Carpinteiro de profissão, morto e crucificado em Jerusalém, sob o procurador Pôncio Pilatos durante o reinado do imperador Tibério. É o Filho eterno de Deus feito homem, que ele veio de Deus. Isso aí a gente pode encontrar essa referência no livro de João, capítulo 3, versículo 3. Desceu do céu, veio na carne, ou seja, lembra lá em Gênesis quando o próprio Senhor diz que no início não existia nada, mas Jesus e o Espírito Santo já estavam em Deus, já existia, né? Ou seja, a Trindade já existia no início, é tanto que ele, quando vai criar o homem, Deus, quando cria o homem, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele usa o verbo na primeira pessoa do plural, nós façamos. Então, Jesus já existia lá no início. Mas ele desceu do céu, veio na carne, pois o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos sua glória, glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. Pois a sua plenitude nós recebemos graça por graça. Movido pela graça do Espírito Santo e atraídos pelo Pai, cremos e confessamos acerca de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quem foi que disse isso? Pedro. Ali quando Jesus interroga, né, os discípulos e Pedro vai dizer, tu és o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus vai colocar mais ainda ali sobre a palavra de Pedro, exaltando, dizendo que não foi ninguém que tinha dito isso, mas o próprio Espírito que tinha revelado a Pedro. Segura esse ponto também, que nós vamos voltar nisso aí muito detalhadamente daqui a pouquinho, tá bom? E foi sobre a rocha desta fé, confessada por São Pedro, que Cristo construiu a sua igreja, e nós confessamos esta fé que está aqui alicerçada na tradição da igreja. No parágrafo 425 do Catecismo, vai dizendo assim, ó: a transmissão da fé cristã é primeiramente o anúncio de Jesus Cristo para levar a fé nele. Se nós cremos, nós queremos levar esta fé aos outros. Então, nós já começamos a catequizar. Colocamos o Evangelho de Jesus Cristo em ação. Vamos agora proclamar, vamos anunciar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que está no meio de nós. É bom lembrar também o seguinte: Cristo, ele é o centro da nossa catequese, da nossa evangelização. Nós amamos Nossa Senhora, nós amamos os santos, mas é muito pertinente que tenhamos sempre isso na mente, porque muita gente fala muita coisa sem saber da nossa fé, e nós que somos cristãos católicos precisamos saber disso. O centro da nossa fé é o próprio Cristo. Ele é o centro da evangelização. Continuando aqui com o catecismo, no parágrafo 430, nós vamos fazer um aprofundamento mais detalhado sobre o nome de Jesus. Jesus significa Deus salva. Jesus significa Deus salva. E Jesus, o próprio nome de Jesus, dado e anunciado pelo arcanjo Gabriel, é exatamente o que Deus está fazendo com o seu povo. Deus está salvando o seu povo. O nome de Jesus já é propositalmente uma explicação do que Deus quer fazer com o seu povo. Em Jesus, no seu Filho, Deus quer salvar o seu povo. Não somente tirar da escravidão, como fez com o povo hebreu, mas agora Deus quer salvar. Deus tirou, libertou do povo. O Pai libertou o povo da mão da escravidão do Egito. Agora, em Jesus, Deus salva o seu povo. O nome do Deus Salvador, ele era pronunciado uma vez só por ano pelo sacerdote dentro do Santo dos Santos.
Com a ressurreição de Jesus, o que é que acontece? Com a ressurreição de Jesus, o nome de Deus é glorificado. E a partir do nome de Jesus, nenhum outro nome está acima do dele. Por isso que São Paulo vai sempre nos ensinar de que todo joelho se dobra perante o nome de Jesus e não há outro nome igual a este. Então, é no nome de Jesus que agora os seus discípulos operam milagres. É no nome de Jesus que os espíritos imundos temem este nome, não é verdade? Os espíritos malignos temem o nome de Jesus. E é no nome de Jesus, que está acima de todo nome, que o Pai é glorificado. Por isso o nome de Jesus é também a glorificação do Pai. Agora nós realizamos e manifestamos o poder do Pai em nome de Jesus. A palavra Cristo, ela vem da tradução grega do que significa Messias, que quer dizer ungido. Pois é, Cristo não é o sobrenome de Jesus, né? Cristo é a função que Jesus tem sobre a humanidade. Ele é o ungido, ele é o enviado, ele é o Messias, né? O Messias. Então, como diz aqui, ó, no parágrafo 436 do Catecismo, Cristo vem da tradução grega do termo hebraico Messias, que quer dizer ungido, e só se torna o nome próprio de Jesus porque este leva à perfeição a missão divina que significa. Ou seja, ele leva com perfeição aquilo que o próprio nome dele já diz. Essa é a missão de Jesus. Jesus, o Cristo, o Messias, o ungido. Continuando, com efeito, em Israel eram ungidos em nome de Deus os que eram consagrados para uma missão vinda dele. Isso era o caso dos reis, ou seja, todos os reis eram ungidos, né? No caso aí a gente tem os exemplos do rei Saul, o rei Davi, que foram ungidos pelo profeta. Dos sacerdotes, né, que também eram ungidos, eles que estavam ali nessa ligação direta com Deus, digamos assim. E em raras ocasiões, alguns profetas também eram ungidos. E esse devia ser a excelência, o caso do Messias que Deus enviaria para instaurar definitivamente o seu reino. Lembra naquele episódio lá do batismo de Jesus? Quando João Batista derrama água sobre a cabeça de Jesus, então do céu ouve-se a voz dizendo: "Este é o meu filho amado". Ali é a grande unção, mostrando para o mundo inteiro que ali está o ungido, ali está o Messias, ali está o seu Cristo. Meu povo, é o que Deus quer dizer: ouvi todos vós. E a filiação única de Jesus com Deus, né? No Antigo Testamento, o Catecismo nos ensina aqui que Filho de Deus era o título dado aos anjos, né? E também ao povo da eleição, aos filhos de Israel e seus reis. Significa então uma filiação adotiva que estabelece entre Deus e sua criatura relações de uma intimidade especial. Quando o rei Messias prometido é chamado Filho de Deus, isso não implica necessariamente segundo o sentido literal desses textos. Entenda isso. Olha, que ele ultrapasse o nível humano. O que designaram Jesus como Messias de Israel talvez não tenha tido a intenção de dizer mais do que isto. Presta atenção no raciocínio. Não acontece o mesmo com Pedro. Olha o parágrafo 442. Isso não acontece o mesmo com Pedro. Pedro, quando confessa que Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lembra quando Pedro fala isso? Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pois ele lhe responde com solenidade. Jesus responde com solenidade, vai dizer: não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Você pode acompanhar isso em Mateus capítulo 16, versículo 17. Paralelamente, Paulo vai dizer também a propósito de sua conversão no caminho para Damasco. Olha o que Paulo disse: quando, porém, aquele que me separou desde o seio materno e me chamou por sua graça, houve bem revelar em mim o seu Filho, para que eu o evangelizasse entre os gentios. Ora, revelar em mim o seu Filho.
revelar em mim o seu Filho, para que eu o evangelizasse entre os gentios. São Pedro, ele pôde reconhecer, agora no parágrafo 443, São Pedro pôde reconhecer o caráter transcendente da filiação divina de Jesus Messias, foi porque este o deu a entender claramente, né? Diante ali do Sinédrio, a pergunta dos seus acusadores. Lembra quando acusaram Jesus dizendo, tu és o Filho de Deus? Porque para aquele momento ali era a grande blasfêmia que Jesus estava atravessando, né? O povo, os sumos sacerdotes diziam que era a grande blasfêmia. Tu és o Filho de Deus? E Jesus respondeu, vós dizeis que eu sou. Vós dizeis que eu sou. Já bem antes, ele se designara como o Filho que conhece o Pai e que é diferente dos servos que Deus enviou anteriormente ao seu povo. Então, portanto, o nome Filho de Deus significa sua íntima relação com o Pai. Jesus, que é o único Filho do Pai, o próprio Deus. Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus também é necessário para ser cristão. Não tem como ser cristão sem reconhecer que Jesus é o Filho do Deus Pai. Jesus também é Senhor. Lembra que quando no último vídeo, no primeiro vídeo, melhor dizendo, o nome de Deus, né, Javé, é o nome do Senhor. Na tradução grega, o nome de Deus, né, do Senhor, é Kyrios. Esse é a expressão grega para o nome de Deus. Kyrios, que quer dizer o Senhor. E a novidade do Novo Testamento justamente é essa. A expressão Kyrios também sendo relacionada à pessoa de Jesus. Então, Jesus é o Kyrios, o Senhor. Aquele que também é com o Pai. A mesma substância do Pai. É Ele, Jesus. O nome Senhor em Jesus vai designar justamente a soberania de Jesus, né? A sua soberania divina. Confessar ou invocar Jesus como Senhor é crer na sua divindade. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo, como São Paulo nos ensina em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 3. Então, Jesus é o Cristo e é o Senhor. Portanto, é isso, meu irmão, minha irmã. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, manda para o pessoal da tua paróquia. E também, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Deus abençoe você e sua família.